Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai comentar aqui de um evento que aconteceu lá em Nova York, do Investor Day, do Banco do Brasil. Então a gente vai comentar quais são as estratégias aqui que o banco e também os destaques que eles estão colocando para os anos que estão por vir, para 2026, para 2027 e também do longo prazo. Então, sem mais delongas, eles colocam aqui que o foco deles para 2026 é a retomada do crescimento. Em 2025 foi um teste de resistência, que como valores eles têm integridade, ética e transparência. Com relação à questão da inteligência artificial, eles destacam 800 soluções com a inteligência, 1.400 soluções analíticas. Eles falam que esse modelo está em várias frentes, como relacionamento, eficiência, segurança, educação, risco de crédito, prevenção de fraudes e negócios, um app 5.0, e aqui a gente tem que destacar que o aplicativo do Banco do Brasil é muito bom, e também eles colocam que o CRM deles é uma solução única no mercado e integra o relacionamento em todos os canais. Falam aqui que tem 30 milhões de clientes recorrentes nos digitais, eu estou nesse meio. 20 milhões de clientes atendidos pelo WhatsApp, também estou nesse meio. E o primeiro banco a divulgar as diretrizes de boa prática em inteligência artificial. Eles também colocam aqui uma cultura de uma nova forma para atender, estruturas mais leves, integradas, um hub de atendimento para reduzir as despesas em 40%, loja bebê de correspondentes que traz 70% de economia operacional, e eles destacam também que estão presentes em 93% dos municípios e contato presencial com 15 milhões de clientes por mês. Com relação à questão da estratégia deles na parte da pessoa física, eles colocam que eles têm uma potência muito boa com o crédito consignado, porque tiveram 8,8 bi desembolsados, eles têm 1 milhão de operações, 728 mil clientes, 140 mil empresas, e desse percentual, 15 são clientes novos e 85% já eram clientes do banco. Esse crescimento aqui é muito interessante porque é um banco tão grande, tão conhecido. De escrituração, eles têm 95%, taxa média 2,93% e o ticket médio de 8.800. Quando a gente vai para a questão também da pessoa física, eles colocam que o guidance de 2025 terá um crescimento entre 7% e 10% superior à carteira, uma melhor experiência para o cliente e o uso intenso de inteligência artificial em produtos, serviços e atendimento em toda a jornada. Já com relação à questão das empresas, eles colocam o engajamento e inovação com as micro e pequenas empresas, colocam aqui que tem 80% de novas contas digitais PJ, 245 mil de usuários no painel PJ, mais de 246 vendas conciliadas da Cielo na questão das maquininhas, 15% de satisfação dos clientes vinculados à Cielo, 8,8 bi em consórcio e 1,1 bi em seguros. Aqui a gente vê a BB Seguridade em todo esse ecossistema do Banco do Brasil. Outro ponto é o atendimento e relacionamento com essas PJs. Então eles têm aqui 4.385 pontos, 1.673 pontos especializados em empresas, 156 de gerentes de investimento, 7,4 mil profissionais que são dedicados a pessoas jurídicas e 1,28 milhão de usuários no canal digital. Já com relação aqui ao core do Banco do Brasil, que é o agro, já com relação a esse ponto, eles colocam atuação para o novo ciclo do agro, seletividade na originação, nova matriz de resiliência, recursos controlados, ampliação de framework de garantias, e o foco é a renegociação das dívidas por conta da recomposição da capacidade de pagamento e um guidance de crescimento de 2025 entre 3% e 6%. Então eles destacam a evolução do risco de crédito para devedores duvidosos. Então aqui eles tinham provisionado 14,9 bi e esse teve um aumento aqui na pandemia para 21,9, depois teve um decréscimo bem significativo em 21 e 22, voltou a crescer, e aqui para o guidance de 25, eles esperam ter entre 4,7 e 5 bi, o que é um dos patamares mais altos da história, e já no primeiro semestre de 2025, eles provisionaram 26,1
bi do seu risco de crédito, ou seja, é um percentual de fato muito alto e representa bastante aqui isso que impactou no resultado do Banco do Brasil. Quando a gente vai vendo a elevação da inadimplência do agro, que de fato impactou e muito, se a gente for comparar aqui trimestre contra trimestre, a gente consegue ver que 47% da inadimplência veio do agro e esse percentual era muito menor no primeiro TRI de 2024, subiu muito no primeiro TRI de 25 e tende a subir muito também ali ao longo dos anos. Então eles colocam uma perda esperada da carteira de crédito interna bem significativa aqui por conta da inadimplência do agronegócio brasileiro que não está passando por um momento fácil. Já aqui com relação à qualidade do agro na perspectiva, eles destacam o aumento da Selic, o aumento do preço da soja, que depois veio com uma derrocada bem grande, está abaixo da média, e a inadimplência, que estava bem baixa e voltou a subir para um percentual muito alto, e isso daí faz a empresa perder market share se nós formos comparar aqui ano contra ano. Então a gente consegue ver que teve um impacto muito grande, uma sucessão de fatores, pandemia, a guerra da Rússia versus a Ucrânia, a seca e as enchentes do Rio Grande do Sul, aqui uma neutralidade que eles esperam para a frente climática e uma melhor produtividade esperada. Já com relação à inadimplência de 90 dias em bi, a gente consegue ver aqui que algumas empresas estão em recuperação judicial, 808 clientes em recuperação, e isso daí dá 90% do inadimplemento das recuperações judiciais de cobertura, e eles destacam aqui que muitas empresas tendem a voltar com a recuperação. E um destaque bem interessante aqui é que mais ou menos 20 mil clientes de 74% nunca tinham ficado nos inadimplentes até 2023 e 52% da inadimplência nas regiões Centro-Oeste e Sul, que é a parte aqui do agronegócio brasileiro, e 50% de elevação nas commodities de soja, milho e de boi. E os inadimplementos estão em arrendatários e médios e grandes produtores. Outro ponto que eles colocam aqui é na carteira PF. Eles falam que os desafios do segmento do agro impactam a inadimplência das carteiras da pessoa física, respondendo por 60 bps da inadimplência e 5,59% da carteira em junho de 2025. De ajustes para conter esses riscos em 2025, eles colocam aqui o fluxo de vencimentos do agronegócio de janeiro a dezembro desse ano, com vencimentos previstos para 2025 na faixa de 111 bi, 57% dos investimentos de custeio das culturas de soja e milho, que tem aumentado, se a gente for comparar mês a mês aqui, e dessa porcentagem, 73,7% dos vencimentos concentrados de abril até setembro. E de estratégia de 25 para 26, eles colocam aqui do percentual de elevação de desembolso com garantia real do imóvel, ou seja, alienação fiduciária, disso que representa na safra 24 para 25 de 31% dos contratos e vai subir para 60% da safra em 25 e 26. E eles destacam que a alienação fiduciária já representa mais da metade das novas contratações para produtor rural. Isso ajuda o banco a ter uma garantia ali e ele realizar a alienação desse imóvel, consolidar a propriedade, depois vender em um leilão, e aí ele rentabiliza de novo. Isso daqui é um ponto bem interessante para a carteira do Banco do Brasil. Então aqui você consegue ver que a margem financeira bruta do BB é muito significativa, porque eles pegam juros a um valor menor e acabam rentabilizando de valor maior, e isso acaba gerando, com a margem deles financeira, fica em 48,9 bi, e eles estimam que o guidance para 25 tende a subir no mínimo para 102 e no máximo para 105 bi. Outro ponto que eu gosto bastante no Banco do Brasil, que eu não vejo muita gente falando, é a sua complementariedade de negócios, e isso é muito bom para um banco, porque ele oferece vários produtos para o seu cliente. Então o cliente chega no banco para pedir algum dos produtos, ele acaba levando. Tem a parte de consórcios, tem a parte de asset, a BB Elo,
o Banco da Patagônia e também a BB Seguridade. Então o cliente pode ir para procurar um financiamento ou algum investimento e acaba saindo com um consórcio que vai ser rentável ao banco, uma máquina da Elo, pode fazer algum serviço com o Banco da Patagônia, sair com o seguro, e isso a gente sabe que na prática, para realizar esse tipo de venda, é muito mais rápido, porque você consegue integrar vários produtos e vários serviços para o seu próprio cliente, ele não vai ter que sair do seu banco para ir em outro cliente. Então, isso é algo muito interessante do Banco do Brasil e mostra muita complementariedade de negócios. Ele tem um atendimento muito bom com relação a isso, porque você consegue e receber e contratar vários produtos no próprio banco. E a gente consegue ver aqui como essas empresas eles contribuem para o conglomerado todo e tem uma resistência, uma resiliência muito interessante. Aqui a gente vê em amarelo a contribuição do Banco do Brasil e em azul a contribuição do conglomerado. Então, em alguns anos tem aqui um descolamento e aí o conglomerado segura, em outros o conglomerado peca um pouco e aí o Banco do Brasil segura, e isso dá de lucro líquido contábil um crescimento exponencial, sempre crescente, gradativamente. E isso é muito, muito bom para o Banco do Brasil e também para os seus conglomerados, que acabam tendo essa contribuição por estar em todo o ecossistema do Banco do Brasil e acabar vendendo os seus produtos por ter o cliente já dentro da sua porta. Já com relação à gestão de capital, a gente consegue ver aqui que o índice de Basileia do Banco do Brasil ele está em um patamar complicado. Isso porque a gente consegue ver que esse ponto fica bem complicado para o Banco do Brasil. Então, dos impactos projetados, eles colocam aqui que as ações compensam esses impactos e, em virtude disso, uma redução do payout para 30% em 2025, ou seja, os dividendos do Banco do Brasil estarão em queda para 2025 e acredito que também para os próximos anos. Porém, quando isso retomar, ele vai voltar a pagar bons dividendos para o seu acionista. Bom, partindo para a parte final do vídeo, a gente consegue ver aqui que na variação de 12 meses o Banco do Brasil tem caído 16%, está cotado por 22,13, está com um PL de 8,01, um PVP de 0,70 e um dividend yield de 7,86%. E o Banco do Brasil é uma ação que já se provou ao longo do tempo, mesmo sendo estatal, mesmo mudando uma coisa ou outra ali de 4 em 4 anos em virtude da eleição, e ele é um banco que se provou ao longo do tempo, que tem margens boas, que tem geração de caixa, acho que vai sofrer ao longo de alguns anos aí, até 2026, 2027 talvez, porém quando retomar, ele tende a voltar com tudo, e é o banco que eu tenho na minha carteira, que eu gosto da BB Seguridade também. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva no canal para me ajudar a crescer aqui, que você assista os outros vídeos que estão bem bacanas. Esse vídeo aqui, porque eu vendi 20 mil reais em fundo imobiliário, o vídeo da BYD, Petrobras, Vale, a empresa Klabin que vocês gostam bastante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.